Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Este é mais um vídeo da série do Seminário Internacional, que é produzido pela Igreja Cristã Maranata e também é transmitido aqui através das nossas redes sociais. E você já sabe, hein? Toda terça-feira, sempre a partir das 19 horas, você assiste a uma edição inédita deste seminário. E esta é a publicação desta terça-feira, 1º de fevereiro. E o nosso objetivo aqui é o de apresentar para você sempre uma abordagem direta, para você entender com clareza o projeto de Deus para a sua vida. E hoje vamos discorrer sobre a terceira e última parte do tema, descrevendo os dons espirituais. Sim, a palavra ficará. Nas últimas semanas, abordamos os 6 primeiros dons descritos pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versos 8 a 10. Hoje vamos concluir este assunto conhecendo os 3 derradeiros dons da relação apresentada pelo apóstolo Paulo. O 7º dom é o dom de discernimento de espíritos. Esse dom espiritual se manifesta para discernir a procedência da manifestação de qualquer outro dom espiritual na igreja. É uma operação do Espírito Santo para separar aquilo que provém do Espírito Santo, daquilo que provém do espírito do homem e até mesmo do espírito do mal. Esse dom espiritual se manifestou um dia numa reunião com o Senhor Jesus e os seus discípulos. Na expressão de Mateus capítulo 16, verso 17, não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus discerniu que a revelação entregue por Pedro procedeu do Pai Celestial. Todavia, mais adiante, no verso 23, na mesma reunião, na expressão do Senhor Jesus, para trás de mim, Satanás. O Senhor ali discerniu que aquela segunda manifestação feita por Pedro era de procedência maligna, embora ele fosse um discípulo do Senhor. O 8º dom é o dom de variedade de línguas estranhas. Preste atenção. Este dom espiritual não está se referindo à variedade de idiomas, nem à variedade de sons ou palavras em línguas estranhas, mas variedade de operações, ou seja, diferentes operações que ocorrem através do uso deste dom espiritual. A palavra grega usada em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, e a variedade de línguas, e que dá o nome a esse dom, é glossa, que significa língua estranha, não traduzível, desconhecida. Em outros textos bíblicos, também encontramos a operação do Espírito Santo através desse dom. Em Marcos capítulo 16, verso 17, encontramos a palavra glossa na expressão noutras línguas. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão noutras línguas. Também em Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Como comparação, no dia de Pentecostes, quando do derramar do Espírito Santo, vemos a diferença no verso 6, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Na expressão na sua própria língua, encontramos a palavra dialectos, que significa idioma ou língua conhecida e traduzível. Portanto, o dom de línguas não significa falar em outro idioma, mas é uma operação de um mistério pelo Espírito Santo. Isso explica o fenômeno que aconteceu no Pentecostes, conforme relata o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Cada um ouvia em seu próprio idioma, pois era uma operação do Espírito Santo através do dom de línguas estranhas, usando os apóstolos. O último dom descrito por Paulo é o de interpretação de línguas estranhas. Enquanto o dom de línguas estranhas é um mistério concedido pelo Espírito Santo a um servo do Senhor, a interpretação de línguas é a revelação desse mistério, concedida pelo mesmo Espírito a outro servo. São, portanto, 2 operações distintas e simultâneas do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 5, Paulo diz:
E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Maior aqui significa mais útil, porque através do dom de interpretação de línguas, toda a igreja recebe a edificação espiritual. Portanto, a ação do Espírito Santo através do dom de interpretação de línguas não é uma tradução, mas a revelação da vontade de Deus para o seu povo. Para que haja o dom de interpretação de línguas estranhas, é necessário que exista também o dom de línguas estranhas, porque são duas operações do mesmo Espírito Santo para a edificação da igreja. O Espírito Santo usa um servo no dom de línguas estranhas e outro no dom de interpretação de línguas. A igreja é o corpo de Cristo e o Senhor Jesus usa os seus membros como Ele quer. Paulo confirma isso. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 19. Assim encerramos este precioso estudo da Palavra de Deus ligado ao assunto salvação, oferecendo esta valiosa contribuição para ajudar aqueles que desejam buscar os dons espirituais, conforme recomendação da Palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 1. Procurai com zelo os dons espirituais. Esta reflexão é parte do conteúdo utilizado nos seminários da Igreja Cristã Maranata. Até a próxima terça-feira, com mais uma edição do Seminário Internacional, transmitido aqui pelas redes sociais, quando iniciaremos um novo tema. A todos, a paz do Senhor Jesus.